era tido como filósofo, Aham, né? aham. E Deus o tem, inclusive. Você se entende como filósofo? E você acha que uma pessoa não formada em filosofia pode ser tida como filósofo? Onde que eu sei a delimitação entre ser formado em filosofia e ser um filósofo, ser um professor de filosofia? É que você pega, por exemplo, só para complementando Claro. a tua pergunta, Sim. você vê, sei lá, Marilena Chauí, Márcia Tiburi são Filósofas. consideradas filósofas. Aí você pega um Olavo de Carvalho, né, que quando falam que ele é filósofo, ridicularizam, Aham. né, ele como filósofo. Aham. Como é que você enxerga isso, né? Olha, eu tenho uma postura muito clara em relação a isso, que é uma postura inspirada numa espécie de tradição, de compreensão que se formou no curso da história, que é: eu jamais teria condições de dizer ou de me enxergar como filósofo, né? Filósofo é Platão, filósofo é Aristóteles, filósofo é Sartre, é Hegel, é Kant. São pessoas que partiram de um determinado ponto e construíram um corpo de reflexão articulado, original, próprio, que ofereceram respostas próprias a determinados problemas. Estou falando isso de um ponto de vista técnico. Um professor de filosofia é alguém que estuda outros filósofos, estuda aquilo que os outros produziram e faz o melhor papel possível para divulgar esse pensamento, para se apropriar desse pensamento. Então, para chamar alguém de filósofo, olha, o filósofo é um bicho diferente. Filósofo é um bicho diferente. Quando eu tenho um Giovanni Reale, que é foi um dos maiores estudiosos da filosofia antiga da história. E uma vez ele me concedeu uma entrevista dizendo assim: eu não sou um filósofo, eu sou um professor, um estudioso da filosofia. Eu vou dizer que eu sou um filósofo? Quer dizer, eu não tenho a menor coragem de dizer uma coisa dessa. Então, eu acho que é um termo que se banalizou. O cara faz graduação em filosofia, já coloca lá na bio, no Instagram, filósofo, e não tem nada disso. Para ser filósofo tem que comer uma comida diferente, tem que ter uma postura muito diferente. Então seu professor de Lotus não era filósofo. Filósofo. Eu achei tanto. Eu acho maravilhoso. Assim, é uma espécie... Fica parecendo que ser professor de filosofia é coisa menor. Não é. Ser professor de filosofia, um professor de excelência, um professor que faz bem o seu trabalho, é tão importante quanto ser um filósofo. Então, porque nós, muitas vezes, somos aqueles que vamos desatar certos nós para fazer chegar na pessoa que não quer fazer um doutorado em filosofia, mas quer entender filosofia. Hoje eu tenho um grupo de estudos de história da filosofia que são bate-papos assim, com leituras e tudo. A cada 15 dias a gente se encontra. Tem lá 400, 500 pessoas que se encontram segundas-feiras à noite para falar de filosofia. Depois de um dia cheio de trabalho numa segunda-feira. As pessoas querem. Então, o bom trabalho que eu coloco o Olavo nesse universo de um extraordinário professor de filosofia. Quantas pessoas não chegaram à filosofia por meio do Olavo? Né? Das suas falas, das suas aulas. Quer coisa mais extraordinária que isso? Está mais do que suficiente. Então, só para eu entender, o filósofo, essa diferença básica na sua visão, né? Não sei se ou às vezes o Olavo comentou alguma coisa a respeito também. O filósofo, então, ele é alguém que contribuiu para a filosofia. Sim. Assim como, sei lá, um cara que estudou matemática, ele pode se tornar um profissional, um professor de matemática, mas não necessariamente ele é um matemático, ele não contribui. Eu não sei se eu fiz a comparação exata, assim, ou sei lá, um cara que estudou letras, ele não necessariamente é um linguista. Exato. O cara que estuda direito não necessariamente é um jurista, né, que fez uma compreensão para além do mundo ordinário jurídico. Então, claro que é uma questão terminológica. Claro. Desde Platão a gente sabe que o mundo das palavras é o mundo do erro. Então a gente está sempre tateando e tal, e está sempre dando cabeçada. Mas aqui eu estou fazendo uma distinção mais ou menos técnica só para evitar abusos do uso do termo, como Márcia Tiburi, filósofa. Desculpa, se a Márcia Tiburi se equipara no que ela faz ao que Platão faz, eu vou então meu professor de Lotus é filósofo. Eu vou abrir uma pousada na Bahia e vou parar de fazer o que eu faço. Desculpa, não tenho a menor condição. Então, assim, acho que tem que ter um mínimo de senso crítico e não cabe só adesão ou não ao pensamento. É contribuição original, avançada, articulada, né? É o que eu falo, o bicho filósofo é muito diferente, no meu modesto entender, do bicho professor de filosofia.